Graças e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com a graça de Deus para falar um pouquinho sobre o divórcio. Um tema bem complicado, delicado, mas eu acredito que Deus tem algo para nos ensinar, né? E é uma situação bem difícil, né, para algumas pessoas, porque ninguém espera passar por essa situação. Mas vamos aprender aqui juntos aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou através dessa palavra, né? Então é uma continuação. Graça e paz, Cláudia e Eliana, sejam bem-vindos, boa noite. Então é uma continuação daquilo que nós estamos falando há várias semanas a respeito do Sermão do Monte, aquilo que Jesus traz à luz para que a gente possa aprender, né, a respeito disso. Então, às vezes as pessoas querem pular nessa parte, não querem estudar a respeito desse assunto, mas esse assunto faz parte da vida do ser humano. Graça e paz, Vanderleia, Clenira, sejam muito bem-vindos. Um abraço para o Rogerinho, louvado seja Deus. Então, são assuntos que a gente precisa enfrentar, né? Encarar quando se trata daquilo que a palavra de Deus determina. Então é nesse ponto que nós vamos tentar explorar aqui esses dois versículos, que um versículo fala a respeito daquilo que a lei diz e o seguinte versículo fala a respeito daquilo que Jesus diz. Então, aquilo que Moisés, vamos imaginar assim, e aquilo que Cristo fala. Aquilo que a lei moral determina e aquilo que a graça expõe da sua verdade. Graça e paz, Kátia, Rafael, sejam bem-vindos. Então é tremendo, né? É muito gostoso, tem sentido assim a graça de Deus sobre nós para expor esses versículos, né? Nós estamos no primeiro capítulo ainda. Olha quantos assuntos nós já passamos somente nesse capítulo. Então eu acredito que, assim como eu estou sendo edificado, eu creio que você também sairá edificado também desta aula. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, né? Que não seja somente mais uma aula, mais uma palestra, mais uma pregação ou mais um sermão, mas sim que esse conteúdo da palavra de Deus possa trazer transformação na nossa vida. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia, que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ministrar a nossa vida, porque nós precisamos do Senhor, precisamos da tua graça nesta hora. Em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estar ao redor, Senhor Deus amado, deste lugar, da vida de cada pessoa que está assistindo nesta hora, neste momento. Que teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração aquilo que precisamos entender, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que precisamos pensar, aquilo que precisamos falar, ó Deus. Dirige toda a nossa vida conforme a tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nesta noite o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja honrada e a tua igreja edificada, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Que, ó Deus, nós possamos, ó Pai, absorver este ensino do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador. Que, ó Deus, em nome de Jesus, através da iluminação do teu Espírito Santo, nós possamos ser transformados por esse conhecimento, valorizar a nossa aliança do nosso casamento, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, não podemos parar. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Só recapitulando para você que está chegando aí pela primeira vez, está assistindo essa primeira aula sobre esse assunto do Sermão do Monte. Esse sermão contém 3 capítulos em Mateus
Nós estamos explorando versículo por versículo, trazendo uma exposição a mais simples possível, né? Para que você seja edificado e transformado. Então, nós falamos a respeito da bem-aventurança, do segredo da verdadeira felicidade, todas as características passamos também sobre o propósito do sal da terra, sobre a luz do mundo, o propósito desta luz, né? Que nós sejamos essas pessoas que possam brilhar, que possam refletir a glória de Deus. E não pense, né, que Deus veio para revogar, né? Jesus não veio para revogar essa lei, mas para cumprir. Então nada vai passar da palavra de Deus, tudo será cumprido. E aí ele começa a sua exposição trazendo à memória essa importância de nós sermos como igreja, aquela multidão ser lá que estava ouvindo aos pés de Jesus tudo aquilo que ele estava dizendo. Graça e paz, Serdilei e Marli, sejam bem-vindos. E também que a nossa justiça possa exceder aquilo que os escribas e fariseus praticavam. Então esse é o caminho, esse é o objetivo, né? E também aí ele começa no versículo 21 a trazer a lei moral, né, os 10 mandamentos, assim por assim dizer, né, algumas coisas dos 10 mandamentos, começando por não matar, não praticar homicídio. Então passamos por isso, e Jesus é muito enfático nesse ponto, falando a respeito dessa ira que pode condenar as pessoas ao inferno. Aí depois ele prossegue e fala, como falamos semana passada, sobre o adultério. Glória a Deus! Estamos no ensaio aqui na igreja, mas orando também pelo seu ministério da Wanda. Amamos vocês. Roseli e Maílson. Glória a Deus! Sejam abençoados, edificados e sejam poderosamente instrumentos de Deus aí nesse lugar. Então, amados, nós falamos sobre adultério, foi uma palavra tremenda. Você, escute aí, preste atenção no que eu vou dizer. Se você não conseguiu, por algum motivo, assistir a palavra da semana passada, a aula da semana passada, você não pode deixar de assistir. Estou fazendo aqui uma propaganda porque foi muito forte. As pessoas que estão hoje conosco, que estiveram semana passada, ou durante a semana conseguiram assistir aí de alguma maneira, foi muito gratificante, muito tremendo mesmo, um estudo muito forte, porque é um assunto delicado, mas precisa ser enfrentado, né? Precisa ser ali exposto para que a gente retenha esse conhecimento. Então aqui nós vamos ver aquilo que Jesus fala sobre o divórcio. Então, no versículo 21, Mateus capítulo 5, versículo 31, Mateus 5, 31 diz assim, na Nova Almeida atualizada: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, olha só que forte. E é uma grande questão assim que vem trilhando várias correntes. Isso não é hoje não, viu, queridos? Uns falam que apontam que não pode casar pela segunda vez, são enfáticos nisso, e outros, por sua vez, são mais flexíveis com essa questão. Na época de Jesus também era assim. Existia duas escolas, né, de estudiosos daquela época, e uns defendiam que somente por essa condição que Jesus está falando aqui, de relações ilícitas, e outros falavam que poderia ser por qualquer outro motivo, que nós vamos aprender aqui em vários textos que a Bíblia diz. Então nós entendemos o quê? Primeiro, né, que o divórcio é aquilo que desagrada a Deus.
esse é o ponto de partida. Nós temos que entender, dentro desse contexto que nós vamos falar, dentro daquilo que Jesus está expondo nesse Sermão do Monte, e ele está falando a respeito do quê? Ele está falando para que as pessoas não se divorciem. Não se divorciem. Porque esse não foi o propósito central. O propósito central de Deus é o quê? Unir o homem e a mulher para que sejam um só. Então, o propósito central de Deus sobre o casamento é que não houvesse desquite. Lembra dessa palavra? É antiga, né? Desquite. Ai, meu Deus. Separação ou divórcio, né? Que é mais uma palavra mais civil, né? Mais contemporânea dentro da nossa legislação. A palavra mais popular hoje seria separação. Ah, eu estou me separando do meu cônjuge. Então você ouve muito isso. Ou aqueles mais antigos, o desquite. Você já assinou o desquite? A geração lá que nasceu nos anos 40, né? Lá no meio da guerra. Então, queridos, a vontade de Deus é que homens e mulheres que são casados possam viver e tornar-se felizes. Essa é a ideia, esse é o propósito, essa é a vontade de Deus. Então não tem nada a ver com separação, não tem nada a ver com divórcio, não tem nada a ver com essas questões. A ideia é essa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você estiver aí com o seu caderno de anotação, é muito importante para você checar os outros textos, que nós só vamos citar, que não dá tempo para ler todos. Mas são 3 tipos de divórcio, né, que a Bíblia, ou 3 tipos de novo casamento que a Bíblia diz que é possível, que é passível de situação nesse sentido. Primeiro é a morte. Então, quando o cônjuge perde o seu parceiro, né? O homem perde a sua esposa e a sua esposa perde o seu marido precocemente, a Bíblia fala para eles não serem como solteiros e que não conseguem se dominar nessa questão sexual. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9, fala justamente a respeito desse ponto. Que ele fala o quê? O cônjuge morreu, está livre para poder casar. Porque não é por conta disso. Não pode ficar namorando um, namorando o outro, indo para a cama com um, indo para a cama com o outro. Então isso não é correto. Então Paulo, falando aqui a igreja que estava lá em Corinto, ele está exortando a respeito disso, certo? Então essa é a primeira questão. Agora, se a pessoa consegue se manter, para ela não tem problema nenhum, então que ela viva dessa maneira, solteira, assim como Jesus, assim como Paulo e tantos outros personagens bíblicos aí que nós vimos. Existe aquelas pessoas que realmente não querem casar, nunca foram casadas e precisam ser respeitadas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda condição de novo casamento, né? Eu coloquei até 3 tipos de divórcio, mas na verdade é novo casamento, tá? Você que está lendo aí o estudo, é novo casamento. Na parte de adultério. Então esse também não é o propósito de Deus. Que as pessoas se divorciem por causa do adultério, das relações sexuais ilícitas. Então eu quero ler um texto com vocês a respeito de Deuteronômio, capítulo 24. Eu acho importante, nesse momento, a gente ler esses versículos, né? Do 1 até o 4. Coloquei o 5, mas o 5 é outra questão que nós vamos falar mais para frente. Diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo de casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então
o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Então esse é o ponto, os versículos de 1 a 4. Então ele está falando o quê? Ele está falando sobre uma contaminação, porque a ideia é da aliança, ideia do casamento, ideia do relacionamento entre um povo santo, purificado, separado com o seu Deus, que é o Todo-Poderoso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa aliança, esse casamento, ele não pode ser misturado, entende? Não pode ser misturado. Então quer dizer o quê? Que a pessoa sai, vai, casa com outro e esse não dá certo, por outro motivo manda ela embora novamente, a mulher no caso aqui em questão. Depois vai, casa com outro, aí depois esse homem se arrepende ou essa mulher por algum motivo eles voltam e querem se casar de novo. Então quer dizer o quê? O que Jesus está enfatizando aqui? Que Moisés, perdão, está enfatizando aqui, é que não tenha esse tipo de esse caminho de divórcio, entende? Não é esse o ponto. O ponto é ser unido, o ponto é ser restaurado. Não que Jesus também está contra, que Moisés está contra a restauração. Né? A pessoa separou e depois de um tempo ela acaba voltando. Não, mas a ideia não é nem que isso aconteça. Né? É uma bênção que isso aconteça da restauração dos nossos dias. Mas não é a ideia central, não é o propósito central. Entende? Às vezes você lê e acaba não entendendo muito esses versículos, mas a ideia é essa. A ideia é que não fosse necessário o divórcio. Esse é o ponto. Entende? Não fosse necessário o divórcio. Então, as relações sexuais, como Jesus está falando já no próximo versículo, também são o motivo de um novo casamento. E o terceiro motivo para que a gente possa introduzir aqui a parte dos princípios, né? Existe o abandono. É uma questão bem interessante, porque aqui Paulo está tratando com quem? Com as pessoas do mundo que não conhecem a Deus? Com outras religiões? Com outros tipos de sociedade? Não, ele está falando com o povo exclusivo, santo e separado por Deus. O sacerdócio real. Deus está falando com a sua igreja através da vida de Paulo para eles. Então veja bem, se uma pessoa, tem duas pessoas lá, né, o homem e a mulher, casados, e um deles não serve a Deus, e aquela outra pessoa, o cônjuge, serve a Deus, então ele está falando para esse cônjuge. Entende? Está para esse convertido, para essa pessoa que serve a Deus. Não está falando para o descrente, não está falando para os casais que vivem aí de qualquer maneira, sem princípios, sem temor a Deus. Não está falando a respeito deles, está falando sobre a igreja. Então essa é a perspectiva aqui que nós temos que ter. Aí quando fala de abandono, de separação, quer dizer o quê? Eu não quero viver com você que está servindo a Deus e eu não sirvo e tenho meus costumes. Então o que eu vou fazer? Eu vou embora. Eu vou deixar aqui você sozinha nessa casa e vou procurar outro lugar para mim ficar e construir uma outra família, se assim eu bem entender. Então, nesse caso, é que existe a possibilidade de estar casando de novo. Certo? Então, esse é o nosso pressuposto, é o nosso ponto de partida aqui, essas três esferas para permitir um novo casamento. E aí sim, nós olhamos hoje agora, não mais para a Bíblia, mas olhamos hoje para a nossa sociedade. Quantas e quantas pessoas estão nessa situação de divórcio? Então, quantas pessoas estão lá no mundo, lá fora, lá no álcool, nas drogas, na prostituição, no adultério, que estão se divorciando mês após mês? Quantas e quantas pessoas? Mas o ponto aqui não é o mundo lá fora. O ponto aqui é as pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas que fazem parte do corpo de Cristo.
É essa preocupação que Jesus está apontando, que Paulo está apontando e que Moisés está apontando nos 3 textos aqui que nós estamos citando. A questão do abandono está em 1 Coríntios 17:15. Então, existe muitas pessoas que estão mandando embora os seus cônjuges. Isso é pecado, queridos, mandar embora. Qualquer briguinha, a pessoa vai lá e fala, não, vai embora daqui. Não é? Quantas e quantas vezes nós ouvimos esses relatos e às vezes até já praticamos no início da nossa aliança, né? E falamos isso, vai embora daqui, não quero mais que você viva aqui comigo e etc, etc. Você sabe bem daquilo que eu estou falando. Então isso não é legal, isso é pecado. Por quê? Porque Deus está falando do quê? Está falando de aliança, está falando de algo que não é indissolúvel, né? Mas o propósito é não ser dissolúvel. O propósito é que mantenha essa aliança perpetuamente. Sabemos que essa implicação que nós vamos apontar a respeito da relação sexual ilícita, ela é um agravante, né? Mas existem outros motivos também, hoje, no nosso dia a dia, que também não era diferente lá. Eu quero te chamar a atenção, antes da gente entrar propriamente no texto, a respeito daquilo que João Batista falou lá no capítulo 3 desse mesmo livro de Mateus. João Batista fala o quê? Produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer o que isso? Kleber, o que esse texto quer dizer? Quer dizer o quê? Pratica aquilo que a palavra de Deus diz. A prática. Por quê? Jesus está falando que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Então João Batista está preparando lá o caminho, né, para a chegada do Messias. Foi o profeta que apresentou Jesus à terra. Foi mais ou menos assim, que apontou quem é esse Cristo. Então ele está falando o quê? As obras. Está falando da prática, da vivência, de incorporar isso. Então esse é o ponto, de incorporar a palavra, de praticar, de viver a palavra, que faz diferença dos escribas e fariseus, porque eles detinham tanta essa argumentação, mas na vivência, na prática, no dia a dia, não cumpriam nada. Então a natureza humana do pecado tem sobressaído dentro das comunidades cristãs. Então aí é onde que tem esse ponto, né, que nós vimos também, que a igreja precisa velar por essa união entre homens e mulheres, velar por esse princípio bíblico do casamento, né, para que isso possa promover a justiça de Deus, para que nós possamos ser diferentes dentro disso, né? Desse contexto aí. Tem bastante coisa para falar, mas eu quero dar uma acelerada aqui. Então, vamos ler novamente. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, Jesus falando, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquela que casar com a repudiada comete adultério. Aqui é lógico que naquele tempo a mulher era muito desprezada. Ela, sem marido, ela não tinha identidade nenhuma, era uma coisa que estava ali dentro da sociedade, dentro da cultura daquele povo. E da mesma maneira também o pai tinha tanta autonomia na lei romana, naquele contexto ali que eles estavam vivendo, que ele poderia até matar o seu próprio filho por desobediência, por alguma vaidade aí por sua vez. E também, nessa perspectiva, o homem tinha esse domínio sobre a mulher. Aí poderia mandá-la embora, poderia fazer esse documento para devolver para a sua família ou colocá-la na rua. Aí você pensa, fala, meu Deus, que terrível é isso. Nossa, aquele tempo que Jesus vivia era, nossa, muito difícil. Aguarde aí que nós vamos falar a respeito disso. Então, mais uma vez, Jesus traz essa exposição da lei de Moisés falando sobre o divórcio. Então, é a lei moral de Deus que trouxe ao povo de Israel essa proteção para que chegasse esse tempo da graça.
e continuar sendo coroado por essa graça do sacrifício de Jesus na cruz, da morte vicária dele e que traz ressurreição, é que nos coroou com essa graça. E hoje nós somos cordeiros com ele através desse sacrifício. Mas é a lei moral de todo o povo de Israel, desde lá do Monte Sinai, onde Moisés recebeu essa instrução, os 10 mandamentos, protegeu essa nação para que ela não fosse isolada e também não fosse associável. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que ela não vivesse em nenhum momento com outro povo. Não, é possível viver, porque ela aceitava os estrangeiros. E ela também foi peregrina nessa terra, a nação de Israel. Agora, o que acontece? A lei protegeu ela, para que ela não vivesse isolada, né, no seu mundo ali, do povo de Israel, e não se comunicasse com outra lei, com outro povo, mas também, por outra vez, também não se associasse a essas pessoas. E aí a gente vê essa proteção, essa graça de Jesus. E nesse versículo, né, como nós lemos aí em Deuteronômio 24, sobre a carta de divórcio, Jesus começa a trazer essa explanação. E outros versículos também falam a respeito do divórcio. Mateus capítulo 10, de 1 a 12, Marcos capítulo 10, de 1 a 12, Mateus capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 9, fala a respeito disso. Então, Jesus traz uma exposição um pouco maior, né, a respeito do divórcio, porque no Sermão do Monte ele está sendo bem específico, bem objetivo. Agora, quando os fariseus começam a testar o conhecimento de Jesus, aí ele começa a explicar melhor. Porque a ideia dos fariseus e saduceus, no capítulo 19 de Mateus, era testar a Jesus. Será que ele sabe mesmo? Será que aquilo que ele está dizendo, ele vai contradizer a lei, aquilo que Moisés, né, disse, que é uma responsabilidade muito grande? Então, aí onde eles começam a testar. Isso era culturalmente normal naquele tempo, né? Essa prática de testar o conhecimento dentro lá das rodas, né, dos eruditos, era uma coisa normal. Então, Marcos ele traz o propósito de que Deus criou homem e mulher não para viverem separados, e sim estarem unidos e tornarem uma só carne. Não é isso que diz lá em Gênesis 2:24? Então, Gênesis 2:24 fala dessa verdade. Então, Jesus ele vai lá em Marcos capítulo 10 e também Mateus capítulo 19 nesse ponto. Aí hoje, lembra lá daquele cenário, né, que a gente começou a visualizar aqui com essas informações para trazer a contextualização? Naquele cenário histórico, cultural daquela época, nós vemos o que hoje? A mesma coisa. A mesma coisa. Pai não mata filho hoje? Mata. Filho não mata pai hoje? Mata. Homem não manda a esposa embora, põe toda a roupa dela lá, agride ela, não tem a violência doméstica hoje? Tem. E tinha naquela época? Também. Então, o que mudou hoje, de 2000 anos atrás, para os nossos dias? Naquela época não tinha uma legislação que proibisse a violência doméstica, por exemplo. Né? Era costume daquele tempo. Agora hoje, pela misericórdia de Deus, a legislação brasileira e de outros países, principalmente aqui do Ocidente, eles trazem essa perspectiva de proteger a vida. E essa proteção é que não deixa acontecer tantos exageros, porque senão ia ser algo deliberado. Quando acontece numa cidade como Araraquara, né, com aproximadamente aí 240 mil habitantes, quando um homem mata uma mulher por ciúmes, é um escândalo. Né, um escândalo. Ou por outro motivo também, mas o homem pratica violência doméstica, é uma coisa muito constrangedora, muito difícil. E às vezes os vizinhos não querem nem falar, né, a respeito disso, não querem nem tocar no assunto para não se envolver. Mas naquela época era muito comum, entende? Então hoje o que acontece? Quando há uma denúncia,
graças a Deus, as pessoas vão pagar por esse crime, né? Então nós vemos hoje dezenas e dezenas de divórcios, dezenas. Então com motivos muito, mas muito sérios, por exemplo, a relação sexual ilícita, e outros, por sua vez, por motivos banais, porque não conseguem viver debaixo do mesmo teto. É uma intolerância, é o orgulho, é a falta de respeito. Às vezes não tem nem violência doméstica, mas não tem respeito. É um ofendendo o outro e essas coisas tão horríveis aí que acontecem, diante dos filhos principalmente. Isso precisa ser corrigido aqui pela palavra. Mas isso nós estamos falando do quê? Do mundo, não é? E dentro da igreja, será que existem situações assim? Não só da Igreja Batista Nova Aliança aqui em Araraquara, mas em todas as igrejas, no Brasil e no mundo. Acontece isso também. Né? Então esse ponto é muito trágico dentro da história cristã. Mas quando ouvimos um homem e uma mulher que fazem 20 anos de casado, olha que alegria que é, nossa, que bênção. E aquele casal novinho, né, que dá 2, 3 anos, tá numa luta, num perrengue, tá ali numa dificuldade, meu Deus. Aí houve um que já tá com 20, enche um pouco de esperança. Aí outro com 30, o outro com 50 anos de matrimônio. Olha que coisa extraordinária. É um milagre de Deus. E nessa geração das pessoas que estão nascendo agora, do ano 2000 para cá, elas precisam ver esse exemplo. E dentro da igreja principalmente. Das pessoas com casamentos saudáveis, né? Que não conduzem para o divórcio. Só que essa geração que é passível ao divórcio, né, volta aos costumes lá de Moisés, entregando documentos por motivos que os seus olhos não se agradaram. Coisas assim pequenas, banais, né? Graça e paz, Paulina, seja bem-vinda. Então a ideia aqui, qual que é? A ideia de Deus, nesse versículo aqui, para não se divorciar, a não ser por relação sexual ilícita, é o quê? Que o casamento, a ideia de Deus é que o casamento dure para sempre. Até a morte os separe. Na próxima perícope, no próximo parágrafo, no próximo assunto que nós vamos, assim Deus permitindo, né, na próxima semana, nós vamos falar sobre o juramento. E é interessantíssimo isso, porque um assunto aqui no Sermão do Monte está ligando o outro. E assim como não é praticável o adultério, que é passível para a morte eterna, o casamento, ele está falando do quê? Ele está falando a respeito de juramento. Olha o que Tim Keller fala, que é um pastor americano. Ele fala assim: o casamento é uma forma de dois amigos, principalmente, guarde isso, dois amigos espirituais, ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus criou para ser. Então são dois amigos, são duas pessoas de paz. E quantos casais que a gente vê em pé de guerra e quase trocando soco dentro de casa. Por quê? Porque perderam essa identidade de amigo, de amizade. Um quer viver como se estivesse solteiro e outro também. Um quer viver sendo cuidado pela mãe e outra não quer cuidar da casa, por exemplo, porque a mãe também fazia isso dentro de casa. Então fica aquela briga e vários motivos. Agora, o casamento tem como objetivo fazer o outro feliz. Quantas e quantas vezes ouvimos isso, né? Mas eu quero te trazer a um versículo bem importante lá de Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Olha o que diz: um homem recém-casado não sairá à guerra. Preste atenção. O homem alistado ali pelo exército da sua nação, no caso aqui o povo de Israel, não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo, qualquer obrigação. Durante 1 ano, ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Meu Deus, se eu tivesse lido ou
ou praticado esse versículo, o meu casamento ia ser diferente. O início, principalmente. E você também vai concordar comigo. Você que já tem tempo aí de casado. E você que ainda não casou, olhe esse versículo com atenção. Porque isso aqui pode mudar toda a sua vida. Veja bem, aqui nesse, bem rapidamente, né? Mas esse versículo está falando o quê? Que o casamento, a lua de mel, o início desse matrimônio é mais importante que o seu país. Veja bem que lá naquela época, lá em Israel, quando Moisés estava falando a respeito disso, estava falando do quê? De guerra, de conquistar território, que invadia. Então, esse tempo desses 12 meses, é lógico que você não vai ficar numa lua de mel, né, sem trabalhar, sem fazer nada, mas esse tempo precisa ser dedicado ao Senhor. Tem gente que dedica esse tempo também, por outro lado, e não volta mais a fazer a obra de Deus. Não volta mais a fazer nada, quer viver só, né, encostado e no seu mundinho aí fantástico. Então, agora, esse é o ponto. O ponto é o quê? Que o homem tem essa responsabilidade, né, de fazer a mulher feliz. Então, esse daqui é uma forma introdutória da gente chegar a entender primeiro esse primeiro versículo, né, que nós lemos aí no versículo 31. O versículo 32, vamos ler novamente o que Jesus está falando, o que Jesus está expondo e explicando. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, quem mandar ela embora, e assim também serve para o homem hoje, tá? Da mesma maneira. Que a mulher repudiar o homem também é da mesma forma. Exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, esse daqui é o ponto. Esse daqui é que a gente está tentando explicar aqui nessa noite. Então, Jesus ele coloca o quê? Uma condicional. Não é esse o objetivo do divórcio. Não é. Ninguém que casa quer se divorciar. E também ninguém casa fazendo 3 anos de estudos exaustivos sobre o casamento. Não é verdade? O casamento no início, ele é conquistado por quê? Por paixão. É o paixão, o amor que está incendiando um outro, o coração de um outro. E às vezes as pessoas falam assim, mas o meu amor está acabando, por isso que eu quero divorciar. Está errado. Por que está errado? Porque como nós vimos lá no versículo 5 de Deuteronômio capítulo 24, o homem e também o cônjuge casou para fazer o outro feliz. Entende? Fazer o outro feliz, não a si próprio. Não para ser amado, não para ser exaltado, não para ser cuidado, não, mas para cuidar. Para cuidar, e isso faz toda a diferença. Então, essa condicional, que é a imoralidade sexual, é o adultério, né? Então, quando existe sexo fora do casamento. Então, isso é uma condicional para a pessoa separar. Mas se isso, queridos, quero adiantar aqui já, mas se isso o cônjuge decide perdoar, meu Deus, que tremendo que é isso. Que tremendo que é isso, porque é algo assim que vê a graça de Deus, o amor de Deus. E aquele que foi o traidor precisa assumir essa responsabilidade, e essa responsabilidade ela poder estar ali produzindo frutos dignos de arrependimento. Entende? É algo assim que precisa ser construído e é demorado. Mas existe uma oportunidade que essa pessoa precisa agarrar com as 2 mãos. Certo? Então, alguns estudiosos vão falar que isso que Jesus está falando é uma hipérbole, né? Um exagero de linguagem aqui para chamar a atenção sobre um assunto. Mas eu não acredito nisso tanto assim, né? Preciso estudar mais para que esse argumento possa estar ali no meu coração. Por quê? Porque lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, fala que Deus odeia o divórcio. Então, na perspectiva do homem, do povo de Israel com Deus, Deus não quer se divorciar de nenhum dos seus. Deus não quer se separar, trazer desquite aqui, fazer carta de divórcio para a sua nação. Não. Eles não querem isso.
Tem muitos casais que são apenas amigos e não mais namorados. Também tem esse ponto aí que é bem importante, quem está escrevendo. E aí, queridos, nós vemos aquilo que nós estávamos falando lá, né? Da amizade, né? São dois amigos que Tim Keller fala. Então, amados, essa referência que está dizendo a respeito disso. E mesmo que o próprio Deus fez carta de divórcio à nação de Israel, lá em Jeremias 3:8, fala que o povo de Israel está trazendo a separação. Deus está escrevendo uma carta para divorciar esse documento, para repudiar a nação de tanta rebeldia que tinha. Então, quem escreveu o livro do profeta Jeremias? Foi o próprio Jeremias, que pregou 50 anos e ninguém se converteu, ninguém mudou de ideia. Então você imagina esse cenário, a paciência, né, que Deus estava ali, e o povo duro de coração. Por isso que veio os cativeiros. E o segundo cativeiro aqui, primeiro da Síria e o segundo da Babilônia, os caldeus invadiram Judá e ali fizeram o povo refém. Então essa ideia é para frear o divórcio e manter aquilo que realmente tem propósito de Deus. Então, amados, qual que é a intenção aqui? A intenção que Jesus está falando é assim, ó. Em último de tudo que você possa fazer, aí então você se divorcia. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Você vai perdoar, você vai continuar amando, porque o amor é um amor responsável. Não é um amor apaixonado, porque a paixão acaba, né, diminuindo com o passar do tempo, com o cotidiano. As pessoas vão amadurecendo, vão se tornando mais responsáveis e o amor precisa ser conduzido dessa parte. Quando nós olhamos lá a exposição de Paulo, a carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala do amor. Se a gente meditar naquelas palavras ali, nós vamos entender esse amor no casamento também. Então, não é para trazer divórcio, né? Podemos lembrar que vimos nos versículos anteriores que o adultério é o risco de uma morte eterna de condenação. A morte que vai trazer o quê? O prejuízo eternamente. Fogo e ranger de dentes, que Jesus fala. Então, viver perpetuamente no inferno, o adultério. Então, se não há perdão, se a pessoa não se arrepende, se ela continua teimando nessa tecla, e olha só, queridos, quantas coisas a gente encontra por aí, né? Então, ninguém, por exemplo, se separa para casar no modo evangélico, né? Porque assim, nós vamos estar, nessa perspectiva aqui, nós estamos falando do casamento cristão. Então não existe curso, por exemplo, treinamento, ensino à distância ou ensino presencial que vai falar só sobre casamento. A classe de noivos é um curso de 1, 2 dias, entende? No máximo, 3 dias, vamos dizer assim. Existem conferências para casais, mas é aqueles que já são casados. Então não existe um treinamento antes de casar. A pessoa vai se preparar para casar. Durante 12 meses ela vai estudar a respeito de casamento. Vai ler, vai entender as dificuldades que irão surgir na educação dos filhos, na prioridade do casal e etc, etc. Ninguém vai se preocupar com isso. Por quê? Porque ele tem segurança. Ele tem ali aquele equilíbrio, né? Ele tem aquela certeza que aquele casamento vai dar certo. E por muitas vezes as pessoas têm se casado, né? A realidade não tem sido essa. Porque vai entrando o quê? Os interesses, né? Antigamente era o quê? Casava-se por quê? Por interesses, né? Por obrigações, negócios, tantos outros motivos que os pais determinavam. Naquela época. Hoje não. Hoje os casamentos são enganados pelo fogo da paixão e acabam desfazendo. Por quê? Por escolhas certas. A verdade é nua e crua, querido. Se você não ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe, provavelmente seu casamento não vai dar certo. Essa é uma consideração que nós precisamos fazer. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia. Agora, nós temos o nosso Deus.
Nós temos a graça do nosso Senhor. Nós temos o Espírito Santo que nos ilumina a palavra para que essa palavra possa entrar no nosso coração. Agora, o pessoal lá fora não. O pessoal lá fora tem pessoas, e vocês sabem daquele que eu vou falar agora, não preciso dizer o nome, mas que já casaram 17 vezes. Você tem noção o que é casar 17 vezes? Eu não imagino isso. Nunca, no Brasil nem nas Três Américas. Não é compatível racionalmente uma pessoa fazer isso. Parece que ela está namorando sempre. Namora um aqui, depois larga, namora outro lá e assim por diante. E vai nessa toada aí. Agora, 17 vezes. Você acha que tem condição, por exemplo, dessa pessoa que começou essa atividade de casamento, vamos dizer assim, com 22 anos e foi até os 59? E esses dados são de 2019, hein? Não sei se essa pessoa casou de novo. Agora você imagina, ela fala, não, agora eu entendo que tudo que eu fiz foi errado, eu vou voltar lá para o meu primeiro casamento. Tem como isso? Não tem como. Porque está lá, Deuteronômio 24. Esse princípio é claro hoje. E Jesus está falando aqui abertamente. E outras pessoas, por exemplo, que casaram 7 vezes, outros artistas também, 7 vezes, outros famosos 3 vezes. E assim vai esse organismo, né, mundando esses conceitos errados que tem levado muitas pessoas a essas práticas erradas. Por isso, veja bem, por isso Jesus deixa muito clara a ênfase da responsabilidade do segundo casamento. Não é por qualquer motivo. Não é por qualquer motivo. Você tem que ser taxativo com isso. Você precisa ensinar as pessoas que estão ao seu redor que isso não. Aqueles que são crentes, aqueles que têm o Espírito de Deus. Os outros você pode aconselhar, mas aquele que consegue ouvir a palavra de Deus, que pode meditar na palavra de Deus, ensine. Pode ser uma esperança da pessoa se render a Jesus Cristo. Mas esse é o ponto, que Jesus deixa muito claro a ênfase da responsabilidade do segundo casamento. Não é por qualquer motivo. Não é por qualquer... A separação traz danos, rupturas irreversíveis. Quando uma pessoa se divorcia, ela começa... Ixi, a gente conhece muita gente, não é verdade? Muita gente do mundo, muito crente Raimundo, muita gente que está um pé dentro da igreja, um pé no mundo, muita gente que não conhece a Cristo, não quer saber de igreja, não quer saber da palavra de Deus, que está aí nessa vida. E quando ela separa e começa um novo casamento sem Jesus, meu Deus, com Jesus já é difícil, verdade ou não é? Com Jesus já é muito difícil, imagina sem Jesus. Sem Jesus, você começar com tudo, sem fé, porque não sabe se vai dar certo, porque já teve uma decepção anteriormente, sem segurança nenhuma, né, de confiança, de aliança, porque, não vou me entregar muito, porque eu não sei até que ponto eu posso confiar nessa pessoa, porque eu já me decepcionei lá atrás. E esses traumas que vai carregando um casamento atrás do outro. Então, por isso que Jesus traz isso. Porque o casamento é aliança. A aliança tem o objetivo de não ser quebrada. Ninguém faz uma aliança para quebrar a aliança depois de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 19 anos. Compromisso, responsabilidade. E não podemos nos associar como igreja do Senhor às práticas do mundo. Não, fulano lá casou de novo pela 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez e hoje está feliz. Não, mas eu não sigo aquele padrão que está lá fora. Eu sigo o que a Bíblia diz. Então, Israel, toda vez que se associou com os outros povos, como a gente explicou, foram corrigidos por Deus. Então, não adianta você, dentro da igreja, as pessoas dentro da igreja, olharem lá para os exemplos lá fora, e às vezes até dos famosos, e se inspirar nessas coisas. Não, eu vou ficar aqui do lado do Senhor, vou ficar aqui, né, apostos às ordenanças do meu Deus. Então, dito isso, queridos, o que nós poderíamos falar? Que o casamento é um ato de amor. Ato de amor. Um amor responsável. Não é qualquer amor, não é qualquer paixão, não, é uma decisão de amar, uma decisão de
tornar a outra pessoa feliz. E não é com o divórcio que você vai se tornar feliz. Porque veja bem, quando a pessoa... Vários exemplos que a gente já viu, não estou falando nada novo aqui. Mas você veja bem, quando a pessoa se divorcia, ela vai querer fazer tudo aquilo que ela não fazia enquanto estava casado. Porque, como diz a gíria popular aí, agora eu estou na pista, não é? Então, se ela não bebia, ela vai começar a beber. Se ela chegava cedo, ela vai começar a chegar tarde. E assim por diante. Vai essa vida mundana. Então, aquilo que estava enraizado no coração dela, o que aconteceu? Só floresceu. Só apareceu. Essa é a verdade. Então, o casamento não é momentâneo. Então, o casamento é duradouro. Ele foi feito para durar sempre. Uma aliança com Deus deve ser eterna. E o casamento é uma aliança diante de Deus. Veja bem, quando nós cristãos estamos consagrando as nossas vidas ao Senhor e tomamos a decisão do casamento, nós estamos colocando diante do Senhor. Ser feito ali a responsabilidade diante do Senhor. E Deus vai estar olhando para aquilo, vai estar olhando para essa estrutura de casado, e aí sim a gente vai entender essa situação, né? Então não é possível viver como o costume do mundo, viver de forma leviana, promíscua, para trazer a si próprio a condenação. Isso não é igreja. Não é igreja. Nós temos que vigiar o nosso coração, vigiar os nossos pensamentos. Lembra que nós aprendemos semana passada a respeito do olho, a respeito da mão direita? Então essas coisas precisam estar na nossa vida todos os dias, para que a gente não caia nesse erro, não deixe que o inimigo te cerque nisso. Então a causa da permissão, entre aspas, aí, de Moisés, referente à carta de divórcio, é pelo simples motivo do quê? Da dureza de coração do povo. Divorcia por quê? Porque acaba a tolerância. Divorcia porque acaba o respeito, a paciência. Não acaba o amor, porque o amor se constrói. O amor não é vaidoso, né? O amor não se corrompe. Na verdade, não acaba, não. Na verdade, o que acontece é a dureza de coração, a pecaminosidade, né? A natureza pecaminosa que está dentro do coração do homem. Por isso, essas pessoas precisam se converter. Se nós temos o coração duro, peraí, então. Se nós não ficamos... Às vezes as pessoas ficam 3 dias sem conversar com o casal, 4 dias, 1 semana, 15 dias. Onde já se viu isso? Misericórdia. Onde já se viu? Em tantas casas por aí, né? Mas é uma coisa assim. Por quê? É dureza de coração. Imagina Deus não falar com você. Você ora todos os dias, ajoelha lá, lê a Bíblia e não entende nada. Durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10, 15. Como que vai ficar a sua fé? Então a comunicação é muito importante nisso, né? Existem muitas pesquisas e que falam que também, é um dado, né, que eu estava estudando hoje, fala que o Brasil é o segundo, escute isso, o Brasil é o segundo país que mais tem traições nos matrimônios. Olha isso, que horrível, que terrível que é isso, né? Então você imagina, o primeiro numa estatística de 2015 era a Holanda, e agora durante a pandemia, no ano passado, salvo engano, foi os Estados Unidos que estava em primeiro lugar. Na pesquisa de 2015, quem estava em terceiro lugar era o vizinho aqui da Argentina. A Argentina estava em terceiro lugar no quesito de traições. Então aí se justificam, porque tem que dar uma desculpa, né? A verdade é essa, porque tem falta de relacionamento sexual dentro do casamento, tem falta de comunicação, o amor está acabando, etc. Tudo bengala, né? Que o pessoal vai estar usando ali, muleta, para se apoiar na sua prática errada. Então,
Adultério é pecado, e isso Deus é enfático, que é um risco para a morte eterna. Se essa pessoa não se arrepender, se essa pessoa, por exemplo, o cônjuge que foi traído não perdoar, é uma situação bem difícil, muito delicada, e precisa abrir o olho, né? Abrir o olho para essa prática aí. Certo, queridos? Então é interessantíssimo uma pessoa com essa dureza de coração se arrepender efetivamente. No discipulado 1 a 1, você falaria dessa maneira? Eu acredito que não, né? Então aqui que é uma forma genérica, né, que está alcançando vários públicos, vários discipuladores também que vão estar orientando seus discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, a qual o Senhor confiou a vocês. Então você vai estar falando ali especificamente em cada caso é um caso, né? Então, nós temos que louvar a Deus por todo esse tempo que os casados, já estão com essa aliança e continuar dessa mesma forma, né? Para que não haja nenhuma brecha ali, que o inimigo não encontre espaço pela fragilidade. Porque, queridos, escute bem, Jesus falou uma advertência, não uma autorização. John Piper, salvo engano, falou isso. Ele falou dizendo assim, Jesus disse, vigiai porque a minha carne é fraca. A carne é fraca. Então é uma advertência, não uma permissão para que isso aconteça. Entenda bem, que é isso que é importante aí para que a gente possa continuar vigiando. Ninguém está isento dessa situação. Ninguém está isento disso. Qualquer pessoa pode passar por esse processo. Mas nós precisamos estar sempre advertindo de como se comportar. Você que é discipulador, ou você é mesmo que nunca leu, né, um livro, quero indicar um livro do Gary Chapman. Ele é doutor em psicologia e PhD em aconselhamento cristão, em aconselhamento de casais. Ele escreveu um livro, Gary Chapman, dizendo 5 linguagens do amor. Se você não leu esse livro ainda, leia. É muito, muito bom. É muito, muito bom. E eu tenho testemunho dentro do meu casamento que esse livro me ajudou a superar algumas situações. Eu casei bem novo, né? Sei lá, eu considero novo. Se eu tivesse casado com 30 anos, eu seria acho que um pouquinho melhor. Mas eu casei com 25 anos e com um temperamento muito tempestivo, novo na casa do Senhor, 2 anos de conversão. Então esse livro me ajudou muito, além do discipulado que, graças a Deus, né, o apóstolo Jacó, a apóstola Norma, né, outros pastores nos ajudaram naquele tempo. E esse livro ele fala das 5 linguagens do amor, é extraordinário, é muito gostoso de ler e é praticável. Não é algo assim que você vai colocar uma meta muito distante, muito longe, não, é muito prático. E esse livro pode te ajudar demais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu quero te pedir nessa hora que você coloque aí o seu motivo de oração para que a gente possa orar. E na próxima semana estaremos no culto agora, dia 5 de dezembro de 2021. Nós teremos o culto de ação de graças. Vai ser um dia de gratidão por este ano, né, que nós passamos, um ano difícil também, assim como o ano passado, e nós estamos vivos, com saúde, e glória a Deus por isso. Então, só de você estar vivo, você precisa ir na casa do Senhor e agradecer a Deus. Amém? Mas coloque aí seu motivo. Louva a Deus pela vida de cada um que está aí conosco desde o início e aqueles que chegaram depois também. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça, que o Senhor proteja os nossos casamentos, proteja as nossas famílias, ó Pai. Proteja, Deus, a tua igreja do Senhor Jesus, que é o cabeça, a autoridade. Que, ó Deus amado, em nome de Cristo Jesus, o poder do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Senhor. E, ó Deus amado, nós te pedimos, Senhor,
Que o Senhor traga, Pai, o refrigério sobre esses casamentos, sobre essas alianças, em nome de Cristo Jesus. Oramos também pela vida, mais uma vez, do Antônio, Senhor Deus, que está com esse problema de saúde. Nós te pedimos a tua misericórdia, mas principalmente a tua salvação, Deus. Que teu Espírito Santo toque no coração dele, para que ele seja, além de curado fisicamente, mas principalmente receba a cura espiritual, Deus, que traz a salvação, a restauração, a reconciliação ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa, assim como fez na vida do apóstolo Paulo, ó Deus, trazer essa luz para convencer o coração do Antônio, Deus. Em nome de Jesus, Pai, para um único propósito, para que o teu nome seja glorificado. Assim o Senhor faça também sobre a vida da Leonice, Deus, nesta hora, e que ela seja tocada pelo Senhor. Em nome de Jesus, traga o refrigério, Deus, na vida dela. Traga a tua paz, Senhor Deus, que excede todo entendimento no seu coração, e que, ó Deus amado, ela possa descansar no Senhor, na soberania do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Entra com a tua providência, Deus, e faz novas todas as coisas, em um nome de Cristo Jesus, Pai. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Louvado seja Deus pela vida de vocês e que vocês possam meditar em cada versículo bíblico aqui que nós colocamos para que vocês pudessem estudar e assim a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Até a próxima vez. Espero vê-los lá na casa do Senhor nesse próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço, graça e paz.